Então, hoje eu estava meditando, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um tema, né, que Deus ministrou de uma forma bem profunda essa semana no meu coração. Mas que, infelizmente, esse tema, ele tem sido deturpado, né, na igreja, em uma boa parte, vamos dizer assim, da igreja moderna. Amém? Muitos pensam que este tema ficou já ultrapassado, né? Falar sobre esse tema é brega. Alguns dizem que é legalismo, outros acham que é religiosidade. Amém? E aí, você imagina do que a professora Karina vai falar? Amém? Hoje nós vamos falar sobre santidade. Amém? E sabe que evitar ensinamentos sobre santidade é esconder o caminho que leva à verdadeira intimidade com o Senhor. Amém? Vou falar de novo. Evitar ensinamentos que falam sobre santidade é esconder o caminho que leva à verdadeira e mais profunda intimidade com o Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Sabe, amados, passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. O que Ele estabeleceu, amados, pode a terra mudar, pode o céu passar, pode as pessoas mudarem, né, situações se levantarem, mas ela permanece firme, ela não passa. Amém? Movimentos podem se levantar, tantos movimentos, mas a palavra, ela é eterna. Ela é imutável, ela é inerrante, ela não tem erro. Amém? Ela é a palavra do Senhor firme e digna de toda a nossa aceitação. Amém? E o versículo base dessa doutrina é 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, ou em todo o vosso procedimento. Não é só em alguns aspectos da sua vida, da minha vida, mas em todo o nosso procedimento, em tudo que fizermos. Amém? E o 16 ele fala assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Isso que Jesus disse lá nos evangelhos: sejais santos, porque eu sou santo. Amém? Então, se Deus é santo e nós somos filhos de Deus, você pode se considerar santo. Amém? Você pode falar, eu sou santo, sem condenação, mas Karina, eu às vezes erro, sim. Mas isso não vai tirar essa posição de santo, porque você nasceu de Deus. Você é filho de Deus. Logo, se o teu pai é santo, você é santo. Se o teu pai é amor, os filhos vão andar em amor. Se o seu pai é santo, logo os filhos também vão andar em santidade. Amém? Glória a Deus. E sabe, amados, infelizmente alguns ensinos extremistas têm tirado o valor da santidade. E a santidade, ela está relacionada sim à intimidade, ela está relacionada à gratidão, ela está relacionada a temor, à honra. Amém? Então, se Deus nos traz essa instrução, olha, eu sou santo, vocês também podem ser. Mas nós sabemos que essa santidade não é na força do nosso braço, não é nas nossas habilidades, amém? Mas é no favor, na graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se Deus ele é santo, nós também podemos andar em santidade, amém? Abre comigo em 1 Timóteo, aleluia. Nós estamos no culto aqui, fortalecendo a visão, né, pastor? E é isso que nós vamos fazer nesta manhã, amém? Vai ser fortalecida essa visão sobre esse tema, amém? Sobre santidade, isso não é algo estranho, né? Isso é algo que nós temos que viver como estilo de vida, amém? Então, abre aí 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, amém? Quem crê comigo que nós estamos nos últimos dias da igreja sobre a terra?
Amém? É só olhar os sinais. Amém? Aqui, nessa época, aqui, o apóstolo Paulo já estava dando instruções para Timóteo sobre aquele tempo, falando que aquele tempo, amém? Essa carta, creio que foi 70 anos depois de Cristo, escrita. Aquele tempo ele já estava alertando Timóteo que já eram os últimos dias. Imagina hoje. Então, nós estamos aí já no segundo tempo da prorrogação, amados. Nos 45 da prorrogação do segundo tempo. Já vai para os pênaltis. Amém? E aqui, né, você vê o apóstolo Paulo falando para Timóteo. O Espírito diz claramente. Amém? Isso é que ele está dando uma ênfase, amados. É como se tivesse, né, um símbolo de atenção, sabe? Aquele bem, bem, bem. Presta atenção. É como se ele estivesse pegando o Timóteo pelos braços. Sabe quando você quer falar alguma coisa para o seu filho? Presta atenção. É nesse sentido que ele está falando. Ó. O Espírito diz claramente. Aqui nessa versão diz, o Espírito afirma expressamente. Ô Timóteo, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha o 3. Eu peguei essa versão aqui que diz assim: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Amém? Então aqui ele traz essa advertência, ele traz, né, esse ponto de exclamação para Timóteo, falando, olha, nos últimos dias o Espírito está clamando, o Espírito está falando, que muitos apostatarão da fé. Esse apostatar nos dá a ideia do quê? De separação. Mas está falando de crentes, dentro da igreja, amados. Nos últimos dias, pessoas afastadas da fé, pessoas afastadas da sã doutrina. Amém? E aí ele fala, porque ensinamentos hipócritas, né, seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe, porque, amados, nós sabemos, como eu disse, Jesus está voltando. É só olhar o cenário mundial, política, você olha todo o clima, são, amados, fragmentos mesmo mostrando que Jesus está voltando. Mas sabe que o maior sinal da volta de Jesus, nós aprendemos em escatologia, assim, que nos últimos dias guerras sobrevirão, né, fome. Mas o primordial, o principal sinal que Jesus está voltando é o engano. Amém? E quando nós olhamos hoje, amados, para o contexto cristão, para o contexto das igrejas, você consegue ver engano. Amém? Pessoas deturpando a palavra de Deus, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E aqui no 3 fala por pessoas ou por líderes. Então, da onde está saindo essa doutrina, amado? Do púlpito, das pessoas que ensinam. Por isso que eu e você, nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que eu e você, nós precisamos estar firmados na palavra. Amém? E aí, amados, quando nós olhamos hoje, a internet ela tem dado muito voz a muitos ensinamentos. E se eu e você, nós não estivermos, amados, conhecendo a sã doutrina, podemos ser presas fácil de Satanás. Amém? Por isso, glória a Deus por uma igreja, né, como o Verbo da Vida, que tem como a primazia a palavra de Deus, que tem como a primazia o ensino da palavra, que tem uma escola bíblica. Amém? Porque estamos, amados, nesta era do engano, aonde as pessoas hoje, ela pode ali ligar o seu microfone e ali ela tem acesso a milhares de pessoas, influenciadores. Amém? Isso é legal, isso é bom, sim, mas temos que tomar cuidado. Você e eu, nós precisamos estar cheios da palavra, para não cair, amados, em erros doutrinários. E dentro da igreja estarmos afastados da fé. Amém? Então a internet, ela traz agora, com o advento da internet, a gente consegue ver isso, amados. E aí ali líderes, eles abrem ali as suas caixinhas de perguntas.
E em um tempo ali, recorde, eles querem às vezes responder perguntas polêmicas, que precisa de tempo para responder. E se eu e você, às vezes, nós não estamos firmados, a Bíblia diz que existe uma unção que nos ensina todas as coisas. E você, ao ler, e você ouvir aquilo ali, você percebe que, pera lá, né, eles estão ali respondendo se é pecado ou não fazer alguma coisa. E aí as pessoas, elas começam a jogar suas perguntas, às vezes, para ouvir aquilo que ela quer. E às vezes não a verdade. Então nós estamos num mundo, amados, onde a inversão de valores, ela está muito clara. E você sabia que Isaías profetizou sobre esse tempo? Abre comigo lá em Isaías 5:20, sobre o que nós estamos vivendo, que o apóstolo Paulo falou de uma forma tão veemente para Timóteo. Isaías 5:20. Milênios antes da vinda de Jesus, Isaías já profetizou sobre esse tempo. Amém? Isaías capítulo 5, versículo 20. Amém? Acharam? Diz assim: aleluia. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Amém? E quando você olha o contexto, ele está falando de um tempo que viria sobre o povo de Israel. E hoje nós vivemos isso. Os valores, os princípios que Deus estabeleceu, amados. As pessoas invertendo. Falando que casamento não pode durar para sempre, que não é para sempre. Amém? E nós sabemos, amados, que podemos sim, que existe uma graça sim. Amém? Bandeiras estão sendo levantadas, amados, aí fora. E se eu e você, nós não tomarmos cuidado, amados, nós podemos ser enganados. De que o aborto, tá tudo bem, uma mulher abortar. Tá tudo bem você se entregar para o seu namorado antes do casamento. Amém? Então, você olha que nós temos que tomar cuidado, porque senão, amado, nós somos levados por esse vento de doutrinas. E aí estamos curtindo, e aí estamos compartilhando. E aí quando você se vê, amados, você está separado da sã doutrina, da fé. Então precisamos estar o quê? Vigilantes, precisamos conhecer a palavra de Deus. Ter tempo com a palavra. Porque Jesus está voltando, amados. E não podemos nos comparecer diante de Deus apáticos, frios. E uma vida de santidade, ela nos torna crentes frios. Você chega na igreja, uma geladeira. Nossa, essa igreja, amados, não tem unção nenhuma. Será que é a igreja? Ou será que são os nossos corações que está endurecido, que não ora mais, que não busca mais, que não vem com aquele primeiro amor, com aquela vontade de adorar o Senhor em todo o tempo, independente do que você está passando, independente das pessoas que estão na igreja, das circunstâncias que acontecem. Nós queremos adorar o Senhor de todo o nosso coração. A santidade vai nos levar, amados, a vir para cada culto desejosos, a vir para cada culto, amados, para para adorar, para dar ao Senhor. Amém? E esses ensinamentos errados, amados, então tome cuidado, que isso pode minar a sua fé. Amém? Aleluia. Abre aí, volta lá em 1 Timóteo 4,16. O apóstolo Paulo continuando a dar essa instrução. Aleluia. 1 Timóteo, volta lá. 4,16. Aleluia. Diz assim: Timóteo, atenta bem para a sua própria vida e para doutrina. Então lá no versículo 1 ele já começa, cuida, nos últimos dias muito apostatarão da fé. E aí ele termina: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará
tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Amém? Aqui Timóteo, ele era um pastor. Então o apóstolo Paulo traz essa correção para ele. Olha, cuida da sua vida, mas cuida também do ensino que você está ouvindo, que você está aprendendo, que você está passando e ensinando para as pessoas. Preserva, cuida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abre comigo agora, 2 Timóteo 4. Amém? A visão está sendo fortalecida. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Seja um tempo oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém, Timóteo? Prega a palavra. Nos últimos dias, muitos vão se separar, então você precisa pregar o quê? A palavra. Nos últimos dias, muitos ensinamentos errados se infiltrarão dentro da igreja. Por isso que você precisa em todo o tempo pregar a palavra. Querendo ou não, com vontade ou não. Sendo perseguido ou não, sendo glorificado ou não, sendo elogiado ou criticado, em tempo ou fora do tempo, pregue a palavra. Eita, glória a Deus. Pois, daí ele fala, quer seja tempo oportuno, corrige, repreende. Amém, amados? A sã doutrina, ela tem correção, ela tem repreensão, ela tem arrependimento, sim. A sã doutrina, as escrituras, ela vai ter a graça, vai ter a redenção, vai ter o perdão, vai ter o amor. Mas também tem a correção. Amém? Também tem a repreensão, também tem a disciplina. Porque Deus é Pai. E todo pai ama, todo pai dá carinho para o seu filho, mas o pai também corrige. Mas ensinamentos, amados, nos últimos dias, tem falado que não, que essa parte a gente desconsidera. Que Deus é só amor, que você pode fazer o que você quiser, que todos os seus pecados já estão pagos. Já estão perdoados. Então não há uma necessidade de viver uma vida em santidade. Isso é verdade? Não. Você deixa o seu filho fazer o que ele quiser. Você autoriza aí a sua criança a fazer o que ela quiser. Não, filho, eu te amo tanto. Você consegue imaginar você vivendo assim? Você educando seu filho assim, filha, Gabi, aqui minha filha de 9 anos, filha, eu te amo tanto. Faz tudo o que você quiser. Come de manhã, à tarde, à noite, doce. Pode, é porque eu te amo, filha. Eu não vou te corrigir porque eu te amo. Você pode fazer isso, amados. Eu estou empurrando a minha filha para um abismo. Amém? Então ele fala, corrige, Timóteo, repreende, corrige, ensina com amor, mas ensina, amém? Próximo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos nesse tempo, amados. Amém? Aqui ele usa esse termo sã doutrina. Então, se existe a sã doutrina, é porque existe uma doutrina doente. Uma doutrina que não é sadia. E ele falou, porque chegará o tempo, e chegou, em que as pessoas elas não suportarão essa sã doutrina. Porque essa sã doutrina ela traz para a responsabilidade. Ela traz para uma vida separada do pecado. Tirando, eu e você da zona de conforto. E eles não suportarão. E hoje ministrações como essa, de santidade, que você tem que largar o pecado, que você tem que viver uma vida santa. Tem pessoas que não suportam. Não suportam, não conseguem. Mas por quê? Por causa dos ensinamentos errados. Por causa de um evangelho fácil. Amém? Vamos continuar aí. E o 4. Daí o 3 de novo. Pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Então as pessoas
não querem mais ouvir. Chegamos a esse tempo onde pessoas estão apostatando da fé, 1 Timóteo 4:1, estão se separando da fé, não estão aguentando, não estão mais suportando ouvir a sã doutrina. E o que elas fazem? Elas vão atrás de mestres que validam aquilo que ela acredita, o que ela acha. Mas nós temos que ficar com aquilo que nós achamos, com aquilo que nos faz bem. Nós temos que ficar com a palavra. A palavra é a verdade absoluta. Então nós, como professores do Rema, sempre a gente ouve as mesmas perguntas. Professor, é pecado isso? Professor, é pecado aquilo? Professor, pode fazer isso? Pode. Amados. E aí vem e pergunta para um professor: pode fazer isso, professor? E o professor dali explica, papapá. Daí não se convence muito, porque às vezes a carne quer fazer aquilo. E aí é isso que acontece aqui em 1 Timóteo. Cerca-se, procura alguém que vai validar aquilo. E aí vai para o outro professor. Vamos ver quem, aquele ali não deu, né? Vamos ver esse aqui. Daí, professor, isso e aquilo. Daí encontra lá na internet uma caixinha falando. Como eu disse aqui, e aí é pecado isso, aquilo. E sabe, uma irresponsabilidade de alguns sentenciando, como se fosse o próprio Deus, é pecado, ou não é pecado. E aí você, opa, esse eu quero. E você concorda comigo que essas pessoas, esses influenciadores, às vezes homens de Deus, pastores, eles têm milhões de seguidores. E se eu não estou, amados, firme na palavra, na sã doutrina, é muito fácil de eu ser influenciado, como o próprio nome disse. Eu ser influenciado. É muito fácil. Opa, pera lá, não tinha visto dessa forma. E aí você fica com a opinião que ele já formou e te influenciou. Jogou uma sementinha. Agora, se você conhece, amados, se você está com intimidade com Deus, a unção que nos ensina todas as coisas vai arranhar dentro de você. Vai falar, pera lá, não é assim. Eu não posso ficar com isso como verdade absoluta. Tem base bíblica, está alinhado, mas aí nós não conhecemos, amado. E aí a pessoa ela tem toda uma eloquência. E aí ela tem toda ali, fala de uma forma, milhões de seguidores ali. E em alguns segundos, joga uma resposta de um assunto polêmico ali, que requer um tempo de você conhecer o contexto histórico, o contexto cultural, ter mais base bíblica. E não dá para ela explicar naquilo ali. E ali ela coloca a opinião dela. E aí pegamos e agarramos como verdade. Porque às vezes vai bater com aquilo que eu quero. Com aquilo que massageia o meu ego. Às vezes com o satisfazer da carne. Então, em vez, amados, nós ficarmos perguntando, nada de errado, glória a Deus pelos alunos que vêm perguntar, mas que tal a gente perguntar para Deus? Ele tem a resposta certa. Ele sabe de todas as coisas. Pai, porque às vezes o que ele falou para uma pessoa é diferente para outra. Há coisas específicas que não estão claras na Bíblia, amados. Ele tem uma resposta. Pergunta para ele: pai, o senhor quer que eu faça isso no meu corpo? Pai, o senhor quer que eu ouça tal tipo de música? Pai, o senhor quer, o que você acha de eu beber tal tipo de bebida? Pergunta. Mas daí às vezes queremos perguntar e encontrar, como Paulo disse aqui para Timóteo: mestre, cercar. Eu gosto desse. Porque essa doutrina é fácil de suportar, a outra não. A sã doutrina não é fácil de suportar. Amém? Começa a perguntar. Começa a falar: Deus, o que o senhor acha? O que o senhor quer de mim? Amados, ele responde. Ele fala. Amém? Vamos continuar. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista. Amados, ele era um pastor. Mas aqui Paulo fala para ele fazer um trabalho de um evangelista. O que o evangelista faz? Anuncia Cristo. Amém? Então prega. Amém? Que a minha e a sua vida seja, amados, essa pregação. Mesmo você não sendo um pastor, mesmo você não sendo um ministro, seja um evangelista. Ensina, mostra às pessoas a sã doutrina.
Amém? Glória a Deus. Sabe, amados, volta lá agora, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Amém? Volta lá. Sabe, amados, a doutrina doente, ela não corrige, ela não repreende. Deixa aí, 2 Timóteo, ela não vai corrigir, ela não vai repreender. E um exemplo de doutrina errada nos nossos dias é a graça. A hipergraça, graça extrema, que as pessoas têm pregado aí. Uma vez salvos, salvos para sempre. Isso está dentro desse contexto de uma hipergraça, de uma graça que vai para um extremo. Amém? E sabe que às vezes as pessoas elas pegam um aspecto, um princípio da palavra de Deus, uma parte, e colocam num pedestal. E idolatra esse princípio. Mas a Bíblia ela é um todo, eu não posso pegar só uma parte e fazer uma idolatria. Então a graça de Deus, amados, ela tem vários aspectos. Tony Cook, no seu livro Graça, DNA de Deus, ele explica 5 aspectos da graça de Deus. A graça salvadora, eu até anotei aqui. Graça salvadora, graça santificadora, graça que fortalece, graça para compartilhar e graça para servir. Mas os extremistas, eles só pegam uma parte da graça. Somente a graça salvadora. Porque Jesus salvou, pagou os seus pecados, os que você comete e aqueles que ainda você cometerá. E aí já está tudo perdoado. É uma verdade, Karina? É. Até os pecados que eu ainda não cometi já estão perdoados. Já, em Cristo já estão. Amém? E isso é um aspecto da graça. Porém, existem outros aspectos. E o aspecto da graça santificadora, aí eles pulam. Daí pega essa parte e rasga essa parte da Bíblia. Não leem essa parte. Então, existe o aspecto de uma graça que nos salva, que nos perdoa. Mas também existe uma graça que nos santifica. Nos santifica é o quê? Nos separar do pecado. Porque no céu, amados, não haverá pecado. Para onde que é essa graça? Para que tempo que é essa graça? Aqui. Agora. Amém? E diz assim, abre aí, agora vai em Tito 2. Tito 2. Eu tinha falado de Timóteo. Tito 2, deixa aberto aí. Então, eles pegam um aspecto da graça e colocam esse aspecto num pedestal. Mas essa é uma verdade, mas não é toda a verdade. E sabe que meia verdade é tão prejudicial quanto uma mentira? Se eu colocar um pouquinho de veneno aqui nessa água e falar, toma aqui, é só um pouquinho. Você vai tomar? Não. Então eu não posso achar, não tem nada a ver, um errinho assim, um contexto assim, não tem nada a ver. Gente, ninguém toma uma água com um pouquinho de veneno, ninguém. Mas Paulo fala, amados, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Contamina. Um pouquinho de veneno vai contaminar toda a água. Um pouquinho de veneno, amados, um pouquinho de doutrina doentia vai contaminar todo o contexto, toda a doutrina sã. Amém? Então, eles pegam e focam somente nesse aspecto e esquecem os outros aspectos. Certo? Diz assim, segundo Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. A graça de Deus, ela é salvadora para nos livrar do inferno, mas também para suportar as paixões mundanas. Então, amados, eu e você, todos nós somos tentados todos os dias, mas existe uma graça para suportar. Existe uma graça para não pecar. Existe uma graça para perdoar. Não é na força do nosso braço. Eu sou crente, eu sou santa, no sentido assim, não faço nada errado, não.
Eu sou santa porque eu nasci de um Deus que é santo. Então existe uma graça. O que é a graça? É a capacitação, é a habilidade, é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Pela graça sois salvos. Pela graça. Não por obras, não pelas nossas atitudes. Mas pela graça também podemos viver em santidade. E esse versículo diz, pela graça. Que Ele nos instrui, que Ele nos ajuda. Amém? Então existe aí, então eu e você, nós somos santos, amados, essa é a nossa realidade. E esse aspecto da santidade é posicional, é uma posição. Mas eu te pergunto, e é comportamental na sua vida? Então existe o aspecto de santidade posicional e o aspecto da santidade comportamental. Um exemplo para ficar bem claro, o Douglas, meu marido, e aí eu sou esposa dele, e ele fala assim, ai Karina, você tem que aplicar força para ser minha esposa, você tem que forçar. Não, amados, eu sou sua esposa desde o dia 26 de dezembro de 2007, eu sou a sua esposa, não tem que colocar força não, tenho ali a certidão de casamento, que nós somos casados, essa é a minha posição, eu sou mulher do Douglas. Eu sou esposa do Douglas. Agora eu tenho que me comportar como a esposa do Douglas. Então eu fiz uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho ali os meus deveres como esposa. Eu tenho que me relacionar somente com ele. Ele tem que ter o quê? A minha submissão, o meu carinho, o meu respeito, o meu amor. Agora eu tenho que ter um comportamento de uma mulher casada. Porque a posição eu já tenho, o papel eu já tenho. Mas agora eu preciso ter o comportamento. Amém? Eu não posso, agora eu vou sair com as minhas amigas. Tchau, amor. Onde você vai? Não te interessa. Não te interessa. Vou sair, daí chega às 5 horas da manhã com as amigas. Não faz nada, tudo assim, sabe? A casa é uma bagunça, não cuida, não tem respeito, está na posição, mas não está no comportamento. E isso se aplica à santidade. Nós somos santos, então agora nós temos que ter esse comportamento de santidade. Então agora nós temos uma aliança com o Senhor. Agora nós temos, amados, um relacionamento com o Senhor. Eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso viver de qualquer jeito. Só na posição, só sou filha de Deus. Só na hora do culto eu canto. Só na hora de um momento de adversidade, de urgência. Daí eu lembro que eu tenho um Deus. Não. Eu tenho que viver agora esse aspecto da santidade de uma forma comportamental. Não só na posição, mas no comportamento. Então, no comportamento, eu tenho ali os meus deveres, eu tenho os meus direitos, mas eu tenho os meus deveres. Então, eu vou viver uma vida que vai o quê? Agradar o meu marido. Que vai agradar o Senhor. Eu não vou fazer isso porque eu sei que o Douglas não gosta disso. Então, eu não vou fazer isso porque eu sei que Deus não gosta disso. Então, agora é posicional, mas é também comportamental. Então, eu tenho que ser uma boa esposa. Então, também eu posso e eu tenho que ser uma boa filha de Deus. Andar em santidade. Mas esses ensinamentos errados, eles focam somente nesse aspecto da graça. Posicional. E o comportamento? Daí deixa. Amém? O comportamento, amados, ele aplica, né, nesse ensino o arrependimento. Hoje em dia as pessoas não falam mais de arrependimento. Que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, amados, nós vamos errar enquanto estivermos nessa terra. Somos santos e o que nos difere realmente de Deus, de Jesus nesse sentido, é o pecado. Porque estamos no mundo ainda onde pecamos. Mas existe uma graça para não pecar. Mas se pecar, existe uma graça para se arrepender. Amém? E às vezes é ensinado que você não tem que pedir perdão, não. Não tem necessidade. Mas, amado, você sabe que isso vai cauterizar a nossa mente? O arrependimento, quando você erra, quando você peca, você tem que ser rápido em se arrepender. Quando você magoa uma pessoa, quando você entristece uma pessoa, seja rápido em pedir perdão e falar, errei.
falou um pouquinho mais áspero com o marido, com a mulher, com os filhos, de uma forma que aquilo já te incomodou, seja rápido. Porque senão você faz uma vez e aí você não se arrepende. E aí você faz a segunda vez e aquilo vai se tornando normal. E é onde você vai perder o respeito, aonde você perde a consideração, onde você perde o temor, o amor. Por exemplo, num relacionamento, eu sei que o meu marido me ama, amados. Mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, eu sei disso. Mas aí, às vezes tem ali uma situação, né, no casal, só acontece comigo, com meu marido. Às vezes dá uma terceira guerra mundial ali. Amém? Acontece. E aí, eu fico no orgulho. Aí ele me ama, então vou pedir perdão para ele. Aí ele fala palavras duras, libero palavras duras. Mas eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que ele jamais vai deixar de me amar. E aí eu continuo seguindo a vida. Amados, isso vai entristecendo o coração da pessoa. E muitas vezes nós estamos assim, entristecendo o Espírito Santo. Pecando, errando e não pedindo perdão. Por quê? Porque às vezes ouvimos aí, nossa, a graça de Deus cobre todo o pecado. Não precisa se arrepender não, está tudo bem. E aí a nossa mente vai ser cauterizada. E aí uma frieza espiritual. E aí uma apatia. E aí já não tem reverência. Sabe, amados, que a santidade ela está ligada ao temor. Pensa comigo, às vezes um adolescente, sabe que você amar o Senhor é diferente de você temer ao Senhor, são duas coisas distintas. Que muitas vezes você está amando ao Senhor, mas não está temendo. Às vezes tem um adolescente, vou dar um exemplo, né, para ficar bem claro, um adolescente ali que ele ama os pais. Ama mesmo, né, é a paixão da vida deles. Mas ele não teme, ele é respondão. Ah, a mãe manda lavar a louça, não, agora não é saco, não vou. E tá ali, isso é falta de temor, não teme, não tem respeito, não tem nem medo de levar um tapão, né? Porque hoje, né, se eu faço isso, se eu falo isso, nos meus tempos, e a gente sabe que hoje nós estamos em gerações diferentes, a minha geração, da minha mãe, da minha filha é completamente diferente. Então você pega aí, ele o que? Ama o pai, mas não teme, não tem o respeito. E a santidade, ela nos traz para esse lugar de temor. Ela nos traz para esse lugar de reverência. Ela nos traz para esse lugar de você estar diante de Deus e saber, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar para minha mãe, não enche meu saco. Não posso fazer isso. Uma criança não pode fazer isso. Opa, então eu também não posso fazer isso. Porque eu temo. E esse sentimento de reverência. Você vem para o culto e você quer participar de todos os momentos, porque a sua consciência, esse temor está sobre você. Então você sabe que ele é a pessoa mais importante da sua vida. Se hoje chegasse aqui, eu sei que, né, no contexto atual a gente não... o presidente não está com muita moral, mas nós temos que honrar, né, os nossos líderes. Mas, por exemplo, um líder mundial chegasse aqui, vamos ver o presidente lá dos Estados Unidos chegasse aqui. Amados, como você trataria? Como? Eu não sei você, mas eu trataria com respeito. Por exemplo, o líder do nosso ministério chegasse aqui. Por quê? Pessoas revestidas de autoridade. Uma pessoa que você considera, às vezes, realmente até um artista, alguém assim, um jogador de futebol. Você... não sei você, mas se o Neymar parasse perto de mim, eu não ia ficar tranquila, não. Que legal. Dá um autógrafo aí. Mas, entendeu? Chegasse aqui uma autoridade, você ia honrá-la. Você, não, nossa, na minha igreja, Donald Trump aqui. Meu Deus, que legal. Elon Musk aqui na igreja, gente. Amados, mas a pessoa mais importante está. O dono do universo, a pessoa mais importante. Que presidente nenhum, que famoso nenhum, que jogador de futebol nenhum não chega aos pés, amados. Se a gente ia tratar, a gente trata com respeito o nosso chefe na empresa. Meu Deus, se ele chega, você até muda a postura.
Você está no celular, você... Não é assim? Porque ele está pagando o seu salário, está lá no celular. Opa! Não é assim? E para o Senhor nós temos que ter muito mais, amados. Então temos que chegar, né, no contexto de igreja. Eu vou para a igreja. E o celular me atrapalha, às vezes vem uma notificações. Não, pera lá. Deus está ali. Eu vou desligar, eu vou levar minha Bíblia de papel. Eu não vou no banheiro nesse momento, porque, gente, é um momento, Deus e eu. Só nós dois, ainda que estamos no coletivo, mas é um momento onde eu estou aqui, amados, para adorar o Senhor. Então, cada louvor é único. Cada palavra é única. Cada momento do culto é único. Por quê? Porque existe um temor. Porque existe reverência. E quanto maior o nível de temor numa igreja, amados, mais nós vamos experimentar de milagres, de favor, de destravamento. Amém? Então nós precisamos ter essa atitude. Precisamos ter, amém, essa disposição ao congregar em todas as áreas. Então estamos em um ano que, né, Deus colocou essa nota no coração do pastor. De santidade e temor, vamos praticar. Porque não foi o pastor, foi Deus que comunicou o coração dele. Então se Deus comunicou, Ele deseja isso de nós. Então nesta manhã que nós possamos, né, sair, né, desta manhã com esse ensinamento, com esse desejo de praticar esse temor. Sim, eu amo o Senhor, mas eu também quero temê-lo. Eu também quero trazer a minha mente cativa. Na hora do culto, na hora da palavra. Esquecer do que ficou lá atrás, depois eu vou resolver. Mas vim congregar, vim e erguer as minhas mãos. Amém? E sabe que a falta de temor, ela reduz Deus ao nosso nível. Quando eu não temo ao Senhor, quando eu não tenho esse sentimento de temor ao Senhor, eu estou reduzindo Deus aos meus irmãos. É como se fosse um amigo meu, como fosse um parente. Que se fala, e aí cara, e aí mano, ô cabeção, e não sei o quê. É assim. E muitas vezes nós estamos, espera um pouquinho, às vezes nós estamos nessa era. Você está ali conversando com a pessoa está conversando com você, e a falta de educação às vezes é tanta, que você está conversando com outra pessoa, e a pessoa ali, está querendo falar, e às vezes nós estamos assim, Deus aqui, presença manifesta, e a gente pensando em outra coisa, conversando com o vizinho, no celular. Isso aí é o quê? Falta de temor e reduzindo Deus, a presença de Deus ao nosso nível. Às vezes vamos orar, amados, e não conseguimos orar. Não conseguimos falar, olhar para o Senhor, se aquietar. Porque toda hora você tem que ver. Não é chato, gente, você está conversando com alguém e a pessoa toda hora está ali no celular e você está conversando. Agora imagina Deus. Então, amados, que possamos, sabe, despertar para isso. E ter essa reverência, e ter esse temor. E não reduzir Deus à nossa imagem. Vamos dizer, ao nosso nível. Por que no Verbo da Vida nós não batemos palmas? Aplauda o Senhor. Não existe isso, você já percebeu? Justamente por isso, porque nós não nivelamos Deus ao mesmo nível que homens. Porque homens nós aplaudimos, não é? Você aplaude o homem. Você está aplaudindo. Você está falando. Quando você aplaude, o que você está falando, né? Aí a sua comunicação não verbal, aí quando você aplaude, você está falando, nossa, parabéns. Nossa, que bênção. Então, quando você vai, alguém é aniversário, ou alguém ministrou bem, alguém fez alguma coisa, você está aplaudindo a pessoa, você está falando muito bem, você está de parabéns, arrasou. Agora, imagina fazer isso para Deus. Nossa, Deus, ó, você está top, hein? Arrasou, parabéns, Deus, demais. Como se fosse alguma... Não. Amém? Então nós erguemos, daí, porque erguemos mãos, porque nos ajoelhamos, essas expressões corporais, nós só podemos fazer para Deus. E isso distingue Deus dos homens. Você não fica quando chega lá no seu serviço, quando você vê seu marido, alguma pessoa erguendo a mão, oh, seja louvado meu amor, te louvo, te agradeço, te exalto. Ninguém faz isso.
Você não se dobra para uma pessoa que o pastor chegou, os diáconos tudo se dobra. O pastor Márcio, todo mundo se dobra. Não, dobra o joelho. Não, ninguém faz isso. Mas nós podemos fazer isso para o Senhor. São expressões corporais que só Ele é digno. Amados, eu não perco a oportunidade de erguer a minha mão. Porque é algo que o meu corpo pode fazer somente para o Senhor. Ai, mas ajoelhar, Deus ouve você deitado, embaixo do edredom, de qualquer jeito, bocejando. Não, amados, mas é questão de temor, de reverência. Eu deitado eu falo com meu marido, deitado eu falo com a minha mãe no celular. Eu quero fazer algo diferente para o Senhor. Algo que eu só faço para Ele. Então eu vou orar, por que não se ajoelhar? Eu vou orar, amados, algo que eu posso fazer só para Ele. Que eu não faço para minha filha, que eu não faço para o meu marido, eu só faço para Ele. Então, aleluia. Simples, uma atitude simples que não dói, mas que você revela o seu amor. Algo que só Ele é digno. Só Ele é digno, amados, você erguer as suas mãos. Ele é digno. E às vezes nós viemos tão alheios, tão frios, tão sem temor, que não conseguimos. Não, estou cansado. Não, amados, o Rei do Universo, o Deus que te criou, o Deus Todo-Poderoso, o amado das nossas almas está aqui. Está aqui. Amém? Então que possamos vir, sabe, com esse temor, com essa reverência, amando uns aos outros, considerando uns aos outros, respeitando uns aos outros e fazendo algo para o Senhor que só Ele é digno. Então, quando esse entendimento chegou, por isso que nós não batemos palma. Porque não é uma doutrina neotestamentária, você não vai ver isso. Mas mais do que isso, você entendeu hoje? Que você reduz a Deus ao mesmo nível. Mas por que não pode bater palma? Não é que é pecado, é porque, amados, bater palma eu bato para homem. Deus, Ele merece algo único, exclusivo. Amém? Então por isso que nós erguemos as mãos ao Senhor, adoramos Ele por tudo que Ele é. É por isso. Porque você vai distinguir. E isso gera, amém? Uma unção, uma reverência, uma atmosfera. Porque às vezes ali tem uma unção tangível. A presença do Senhor, ela está em todo momento conosco, eu sentindo ou não. Mas quando nós estamos reunidos, existe a unção coletiva. E aí nós atraímos, e essa unção, ela fica tangível. Você se arrepia, você percebe, né? Você começa a chorar. Outros ficam mais sensíveis, outros se arrepiam, cada um reage a essa unção manifesta. Você percebe até o seu respirar. Sabe aquele louvor? Você fala, gente, tocou ali o instrumento, mudou a atmosfera. A presença que é real, que está em todo o tempo, ela fica tangível, ela fica perceptível. E aí o bater palmas é você, né? É você falar parabéns para uma pessoa. E aí quando às vezes o ministro está aqui debaixo de uma unção, é diferente você. E aí ele fala algo que realmente mexeu com você. Se você bate palma, quebra a unção. Na hora, quebra a unção. Agora você concorda comigo que você está aqui debaixo de uma unção, né? A palavra está fluindo, você está sendo alcançado, está mexendo, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Enquanto eu estou falando aqui, algo está borbulhando, porque é o Espírito de Deus. É vivo, não é algo seco. Amém? E aí se eu bato a palma, essa unção ela quebra, porque você está fazendo assim, nossa, parabéns, pregadora. Mas se você aqui, olha como é diferente, você pega e começa a erguer as suas mãos. Eu falo algo, Deus é bom, e você, glória a Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. A unção ela só vai aumentando. Amém? Então é por isso que no verbo da vida nós não batemos palma. Porque nós entendemos isso. Essa diferença que Deus ele precisa ser honrado. Que Deus ele precisa, né, nós precisamos temê-lo. Amém? Aleluia. Então, existe uma graça que nos capacita a viver uma vida santa, não é nos nossos esforços. 98% estão vivendo sem ser santo por sua própria capacidade, o que é impossível. Amém? Então, amados, nós estamos num tempo, o diabo ele sempre vai usar o quê? Os extremos. Sempre.
Quando eu me converti, existia o extremo que você não podia fazer nada. Crente não podia fazer nada, não podia nem cortar o cabelo, não podia pintar a unha, não podia nem assistir televisão. Extremo. Todo extremo é perigoso. Só que hoje nós vivemos, amados, um outro lado, onde você pode fazer tudo. Está liberado, ó, liberado fazer o que você quiser. Extremos. Amém? Nós precisamos fugir desses extremos. Então, precisamos compreender e entender que os extremos são perigosos. E justamente nesse tempo nós estamos vivendo esses extremos. De que você pode viver tudo. Mas isso é perigoso. Amém? Nós no Verbo da Vida, mas não no Verbo da Vida, mas é porque é a palavra de Deus. Nós não cremos que uma vez salvos para sempre. O que é isso, Karina? É você aceitar Jesus e agora eu não perco de jeito nenhum a salvação. Independente do que eu faço aqui na terra, eu vou para o céu. Não. A Bíblia nos ensina diferente. Existe sim a possibilidade de perder a salvação. E esse ensinamento, amados, ele tem entrado nas igrejas de uma forma sutil, agora nem tão sutil, bem clara mesmo. E o pastor esses dias falou que teve um irmão que saiu daqui porque quando descobriu, né, pastor, que a gente não cria, numa vez salvo para você, ele falou, então tô fora. Amém? E aí, amados, nós temos que tomar esse cuidado, porque sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Uma vez salvos para sempre, amados, é uma doutrina de homens, influenciado por demônios. Porque eu não posso, como diz, fazer com que a minha filha faça qualquer coisa e está tudo bem, não. Amém? Sabemos que você perder a salvação não é algo simples. Ah, tropecei, errei, perdi a salvação. Não. E aí eles usam, amados, esse tempo, a passagem que fala que não é por obras que nós somos salvos. Então também não é por obras que perdemos a salvação. Eles usam isso. Então assim, não é por obras, você não é salvo, você é salvo pela graça. Então você não pode perder a salvação. Faz sentido? Faz sentido? É uma verdade? É uma verdade. Mas você não vai perder pelo pecado. Entenda. Porque o pecado, ele é a porta de início para você perder a salvação. Porque como que eu e você nós aceitamos a Jesus? Crendo com o coração e confessando com a boca. Esse é o caminho. Você crê com Jesus, você crê com a boca, né, e confessa com o coração que Ele é o Senhor da sua vida. Você crê com o coração e fala com a boca que Ele é o Senhor. Não é assim? Para perder a salvação, é a mesma forma, é o mesmo caminho. Vai chegar uma hora que você vai crer com o coração e confessar com a boca que você não quer mais Jesus. É assim. Então, você concorda comigo que chegar nesse nível é muito difícil? Porque você vê uma pessoa que não vem na igreja, às vezes ela está desviada, mas você vê ali que ela teme ao Senhor. Eu tenho que voltar, né, pastor? Você encontra aí as pessoas na igreja, fora é um desviado. Pastor, eu vou lá, você vê que tem um temor. Não. Aí ele está fazendo alguma coisa errada ali no mundo, daí começam a rir dos crentes, ele fala, não brinca com isso não, eu conheço. Você vê que tem um temor. Às vezes sozinho, está lá, meu Deus, eu tenho que voltar. Então, não estou sentenciando quem está no mundo vai para o céu. Não, isso daí só Deus sabe. Amados, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, só Deus sabe. Mas o que a Bíblia diz, amados, que é perigoso. E aí, a pessoa ela começa. E aí, o pecado, uma vida, né, no pecado, vivendo fora da esfera da santidade, é a porta, é o início. Para você chegar nesse estágio que é tão difícil. É difícil chegar nesse estágio, mas ele é possível. E começa como? Deixando de congregar, ficando não vindo nos cultos. Aí, como diz o autor de Hebreus, né, que fala, não deixei de congregar, porque o dia se aproxima.
Então, e a gente tem que estimular-vos uns aos outros, porque o dia está se aproximando. É isso que ele está querendo dizer. Olha, não deixa de congregar. Por quê? Porque é perigoso. Porque daí você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Daí entra no pecado e aí começa a pecar, como ele diz, de uma forma deliberada. E aí fora desse contexto de igreja, fora dessa unção, fora dessa graça, começa a pecar e achar que é normal. E aí a mente vai sendo cauterizada. E aí você vai chegando nesse nível, amados, tão perigoso de ir a ponto de você falar assim, não quero mais Jesus. Jesus não existe. Anátema. Amém? Então isso é muito sério. Então nós cremos, amados, que, né, no verbo da vida nós cremos que uma vez salvos para sempre, não existe essa doutrina. Jesus fala, amados, que a blasfêmia contra o Espírito Santo em um momento ali, onde os discípulos estão reunidos e ele começa a fazer muitos milagres. Os saduceus, os mestres da lei, chegam ali e falam para Jesus, ele está expulsando o demônio por Beelzebul. E aí é Satanás, não é Deus não. E aí Jesus pega e fala assim, olha, todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Amém? E em 1 João fala que existe um pecado, quem já ouviu esse versículo? Para a morte. Se você vê o seu irmão pecando, você tem que orar por ele para ele se arrepender. Mas daí ele fala, se não for um pecado para a morte, porque se o pecado é para a morte, daí não precisa mais orar, não tem mais por que orar. Então, pera lá, vamos juntar isso aqui. Jesus fala que existe, que todos os pecados são perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E João estava no meio, né, quando ele escreveu a epístola, ele estava ouvindo o que Jesus disse, certo? E agora na sua epístola ele pega e fala assim, que existe um pecado que é para a morte. E esse pecado não é a morte física, é a morte espiritual. E o que é isso? É perder a salvação. De uma forma deliberada, de uma forma consciente. Como que você vai orar para uma pessoa que ela já falou que ela não quer mais Jesus? Não quero mais. Ela está consciente, ela está convicta. E essa blasfêmia no Espírito Santo que Jesus fala, e às vezes as pessoas acham que é você, às vezes uma pessoa está ali no mover do Espírito, e aí você pega e fala, igual, né, nesse sentido que fala, a pessoa está endemoniada, isso não é de Deus. Não, amado, se fosse assim, todo mundo já estava, não tinha perdão. Qual que é o sentido que Jesus fala? Olha, você pode falar do Filho, e vai ser perdoado. Se falar qualquer coisa contra o Filho, vai ser, mas do Espírito Santo não. Porque ele estava falando assim, porque o Filho era ele estava na terra. Então, falando ali para os discípulos, né, para os saduceus, para os mestres da lei, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem sobre mim. Porque daqui uns dias virá o Espírito Santo. E ainda existe uma chance de arrependimento, porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas depois do Espírito Santo, não tem mais outro. O Espírito Santo retorno, o segundo Espírito Santo, não. Não tem. É o último. É o último aspecto ali da Trindade. E ele veio e nós estamos nessa dispensação. Então, se você não crê na presença do Espírito Santo, Então, ele estava falando isso, porque naquele momento o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então ele fala, a respeito a Jesus, eu estou aqui, blasfêmia contra o Filho, mas depois do Espírito Santo não vai ter mais outro não. E no tempo de hoje a gente falar que não quer mais Deus de uma forma consciente é perigoso. Então vocês concordam comigo que essa doutrina é uma doutrina de homens, influenciado por Satanás? E aí João ouviu isso e agora João escreve a epístola. E ele fala, não podemos orar para esse pecado, quando você vê o irmão pecando para a morte. Amados, é muito difícil, mas é possível. Conseguimos ver um exemplo só para encerrar. Em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que existe na igreja de Coríntios tanto pecado que ele não consegue ver nem no mundo o pecado que tem na igreja. Pensa, gente, que igreja, que o pecado que tem dentro da igreja ele não consegue ver nem no meio dos incrédulos.
E ali ele dá o exemplo de um filho que tem relações com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. Esse aqui é um exemplo que mostra, que anula com essa doutrina de uma vez, salvo sempre. E ele fala assim, olha, amados, importa entregar a vida dele para Satanás, para o espírito dele ser salvo. Melhor ele morrer, em outras palavras, melhor ele morrer, ou seja, às vezes ali no pecado, mas tem ainda o arrependimento, tem a chance de se arrepender, do que esse homem ficar tanto na prática do pecado, que vai chegar uma vez, ele fala, e aí perder a carne dele. Melhor entregar ele, ou seja, ele morrer, do que a carne, do que ele ser destruído, ou seja, ele ir para o inferno. Então ali ele fala, olha, melhor ele estar com o Senhor, do que se ele ficar nessa terra, nessa prática, ele vai pecar tanto, vai pecar tanto, a mente vai ser cauterizado, que ele vai chegar no nível de perder a salvação. Amém? E tem várias outras, a gente não pode, o tempo não deixa. Várias outras passagens. Em Hebreus fala, amados, aqueles que experimentaram a boa palavra, os dons, os poderes do mundo vindouro, e desprezaram a Cristo, e pisaram no sangue de Jesus na cruz, por esse não há mais salvação. Em Hebreus fala isso. Hebreus 10, 26. Não há mais, amados. Não está falando de pessoa bebê na fé, que se converteu agora, não. Está falando de pessoas, amados, crentes, que conhecem a palavra, que ora em línguas, que experimenta dos dons, das manifestações, que tem acesso à palavra. E essas pessoas, elas caíram, e essas pessoas desconsideraram. Amém? Então que possamos sair nessa manhã, amados, com esse temor, com essa reverência, com esse sentimento de santidade, de orar ao Senhor, de ter comunhão com o Senhor, de viver uma vida de santidade no comportamento, de pregar aí fora para as pessoas que estão ao nosso lado, em tempo oportuno ou não, fazendo como Paulo falou, o papel de um evangelista, ensinando as pessoas, amados, o amor de Cristo. Mas sabendo, amados, que a sã doutrina, ela tem sim esse aspecto de correção, tem sim a disciplina, que a sã doutrina vai trazer o arrependimento, que precisamos nos arrepender, sermos rápidos em se arrepender. Amém? Quando você peca, você não sente aí algo ruim quando a gente erra, amados. Grandes pecados ou pequenos pecados, podemos dizer assim, você já fica incomodado, e isso é maravilhoso. A Bíblia fala que isso é uma tristeza segundo Deus. Então, se você está errando e você está sentindo esse incômodo, sinta-se feliz. Porque isso revela o quê? Um temor. Agora, o perigo é quando a gente começa a errar, começa a pecar e está tudo bem. Está tudo normal. Ah, fiz mesmo. Aí já está mostrando, mas já tem que estar em alerta. Porque já não tem a tristeza que é segundo Deus. Você já não está mais considerando o Espírito Santo. Então que possamos sair nessa manhã, amados, com esse sentimento de amor ao Senhor, de temor ao Senhor, de viver uma vida santa, porque Ele é santo. E essa santidade não é na força do nosso braço. Amém? Só para terminar aqui, Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? A santidade não é algo legalista, mas a porta de entrada para a verdadeira intimidade com Deus. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Feche seus olhos. Fomos fortalecidos nesta manhã. Aleluia. Com essa palavra, com esse ensino, que somos santos, que nascemos de um Deus santo, então nós podemos ter atitudes de santidade, podemos viver uma vida em santidade. Feche seus olhos, fala com o Senhor. Ele é o seu Pai, Ele está aqui, Ele é o seu Deus,
Ele se faz presente entre nós e dentro de nós. Amém? Se vocês puderem cantar novamente a última canção. Aleluia. Pra onde eu irei? Te amamos, Senhor. Erga suas mãos. Pra onde Aleluia. fugirei? Se possível, erga suas mãos. Isso é algo que você só pode fazer para o Senhor. É um prazer poder erguer as mãos. Aleluia. Pra onde fugirei? Te amamos, Pai. Obrigada pela tua palavra. Se subir lá no céu estás, Estamos aqui, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro